Olá pessoal, eu sou a Ana, sejam bem-vindos ao Cirano das Flores e ao Dicas de Tarô. A gente já passou por todos os arcanos maiores, agora a gente vai dar uma olhada geral nos arcanos menores. Os arcanos menores eles se dividem basicamente em dois grupos. Então a gente tem um grupo que vai de As a 10 para cada um dos naipes e a gente tem as cartas da corte. Então, as cartas da corte que são o valete, o cavaleiro, a rainha e o rei. Né? Então aqui nesse vídeo a gente vai falar das cartas que vão do As ao 10, depois no próximo vídeo eu falo das cartas da corte. Então quando a gente entra nos arcanos menores, é muito importante a gente compreender os naipes, porque cada naipe está ligado a um elemento. Né? Então aqui a gente tem o As de cada um dos naipes, né? Então aqui paus ligado ao elemento fogo, ouros ligado ao elemento terra, espadas ligado ao elemento ar e copas ligado ao elemento água. E isso nos dá muita informação, porque aqui o fogo ele fala de iniciação, de movimento, de paixão, de entusiasmo. A terra ela nos fala de tudo que está ligado ao mundo físico, desde o nosso corpo, as nossas estruturas familiares, carreira, finanças, né? Casa. Aqui o elemento ar nos fala do nível mental, intelectual, da comunicação, das trocas de deslocamentos. E o nível da água fala de emoção, de intuição, de espiritualidade. Né? Aqui no fogo também a gente entra no nível energético e por aí a gente pode entrar no nível espiritual também. Né? E aqui a gente tem uma progressão do As ao 10. Então isso também é muito importante. Então o As, ele é o número 1. Então é o início. Né? Então é o início de um ciclo, de uma jornada, de um projeto. E o número 10, ele é o ápice ou o fechamento. E aí a gente tem todas as etapas e todos os passos que vão do 1 ao 10. Então aqui a gente já tem dois níveis muito importantes de informação. Né? Porque a gente tem aqui o elemento e a gente tem qual etapa, que a gente joga também e usa a numerologia e aí a gente combina. Então se o As é um começo, o As de paus é um começo de uma energia, de um movimento. Né? O As de ouros ele é um começo no nível material, pode ser um dinheiro entrando, uma nova casa, um novo emprego. E assim por diante. Então a gente vai combinando essas duas informações, né? Então o elemento determinado pelo naipe e o número, né? E além disso, a gente ainda tem um terceiro nível de informação que são as próprias imagens das cartas. E aí a gente pode combinar, né, todas as informações ou usar uma ou outra de acordo com as circunstâncias da leitura e também usando a sua intuição. E também aí, né, usando ou toda a imagem e o simbolismo, né, que remete ao Rider-Waite, ou também pode ser as imagens e simbolismo contido no deck específico que você estiver usando. Né? Então vamos começar aqui passando pelos ases. Então, como eu falei, o As ele é um novo começo, ele pode ser algo que você esteja recebendo de alguém ou do universo. Então ele é uma oportunidade, né? É o primeiro passo, tá? E a gente conecta também com a unidade. Então isso aqui também é importante, né? Às vezes é uma abertura de um caminho, um potencial e uma semente. Então uma semente para ser plantada e a partir daí a gente inicia o ciclo, né? Então vamos passar aqui para as cartas de número 2. Aqui a gente saiu da dualidade, saiu da unidade para a dualidade. Então na dualidade a gente sai do individual, né? E a gente passa para a parceria. E a gente passa por questões de opções. Então são cartas que falam também de escolhas e tomada de decisões. Né? Aqui é interessante, queria chamar a atenção
que eu acho que ajuda muito, né? Pelo menos eu gosto muito de decks que tem cores bem definidas para cada elemento. Isso ajuda muito principalmente quando você está fazendo uma leitura com várias cartas, né? Para ver como que cada elemento está atuando, se tem alguma energia que está faltando, ou que está em excesso ou se sobressaindo, né? Então facilita demais a leitura, né? Então eu gosto bastante. A gente vê aqui como que a energia de cada um é tão diferente. E aqui a gente já entra também num outro elemento que pode ser adicionado à leitura, que é a cor, e o simbolismo da cor. E tudo que a cor te faz sentir, né? Que a gente tem a cor do fogo para a carta de paus, né? Então já conectei imediatamente com o fogo através da cor. Aqui mesma coisa a água, né? O verde de crescimento, o verde representa o dinheiro e assim por diante. Aí a gente passa para o número 3 e aqui a gente conecta com o nível da trindade. Então aqui a gente tem síntese, a gente tem crescimento, né? Porque quando a gente coloca duas coisas junto, a gente cria um terceiro elemento. Igual um óvulo, um espermatozoide cria uma nova vida, né? E aqui a gente também conecta com grupos. Então aqui se o 1 é o indivíduo, o 2 é você e uma outra pessoa, ou você é algum tipo de parceria, o 3 já nos conecta com um grupo pequeno e com uma energia de estar trabalhando junto, trabalhando em equipe e de cooperação, né? Aí passando aqui para o número 4, a gente tem uma energia de estabilidade, né? É igual uma cadeira que tem 4 pernas. Então é o número necessário, né, que dá maior estabilidade. Então aqui a gente tem uma energia, né, que conecta com estruturas, com coisas sólidas, né? E é um momento também que pode dar uma pausa no crescimento, tá? Então aqui fala de container, de proteção e de estrutura, basicamente. E aqui a gente vê as coisas podem ficar um pouco cômodas demais, a gente cair em processo de comodidade, né, de estabilidade, de querer segurar algo, mas a gente vive num mundo de mudança, a gente está sempre dentro de um ciclo, então a gente tem que estar sempre progredindo, né, para evitar frustrações, para evitar estagnação. E aí que entra a energia do 5. Então o 5 ele traz caos, né? Traz um movimento que quebra a estabilidade, traz essa energia que dá uma sacudida, para a gente não ficar se contentando com pouco, ou fingir que as coisas estão bem do jeito que estão, né? Então vem esse elemento que de certa forma é difícil, é um desafio, é desagradável, mas tem essa intenção de chacoalhar as coisas para a gente seguir em frente, né? Então isso aparece de forma de uma energia caótica, confusão, conflitos, né? Problemas que nos empurram para a gente procurar uma solução. E quando a gente anda junto com a energia, né, a solução vem. Aqui com o número 6. Então, o número 6 traz a harmonia, né, traz a vitória, se achou a solução para um conflito, né, para uma disputa, tá? E é uma carta aqui que dá um movimento e permite, então, seguir em frente, mas agora de uma maneira mais estável, mais harmoniosa, né? E mais equilibrada. E aí a gente pode retomar o crescimento em outro nível, mas não antes da gente parar e fazer uma reavaliação, se a gente está no caminho certo, se a gente quer continuar para onde a gente está indo, né? E aí vem a energia das cartas de número 7. Ó, peraí, vem a 8. 7. Aqui a gente vai sentindo, né? Só de colocar as cartas juntas, a gente vai sentindo essa progressão e esse crescimento. E a importância aqui da cor e dos elementos. A gente vê como que tudo é um sistema muito bem organizado e cada coisa tem o seu lugar. E cada passo é extremamente importante, né, nessa projeção. Então, nossos ciclos, eles têm começo, meio e fim, eles são organizados.
Então aqui também ajuda a organizar a nossa vida, ver o que está faltando, o que precisa ser feito naquele momento, ou nos ajuda muito também, uma coisa muito importante do tarô, é fazer um diagnóstico, né? Então de uma situação, de um relacionamento, de um projeto, onde que está, se tem um bom potencial. Então eu acho que esse é um dos melhores usos do tarô, porque nos ajuda, né, a entender melhor nossa situação, os nossos relacionamentos, os nossos desejos, e aí através disso a gente pode se alinhar, né, com as melhores escolhas, alinhar com a fase de cada ciclo, e aí que a gente flui, né? E aí que as coisas fluem, e aí que as sincronicidades acontecem, tá? E aqui a gente entra no número 8, que é exatamente isso, o fluir, a sincronicidade, o movimento, né? O seguir em frente, tá? E a gente vê que essa questão da avaliação do 7 é importantíssima, porque o 8, ou você cai numa armadilha e fica presa, né, ali, ou você segue em frente. Então aqui no 8 tem muito essa questão de, após a reavaliação do 7, vou continuar nessa direção, vou me deixar bater pelos obstáculos e pelos desafios, ou vou chegar à conclusão que eu preciso ir para outra direção, né? E aqui também usando tudo que você aprendeu e desenvolveu até aqui, todas as habilidades, né, que você foi trabalhando durante o ciclo, tá? Então aqui é o momento de, ou você se encontra em movimento, qual movimento e qual direção, ou você se encontra numa prisão autoimposta e você também tem, né, a capacidade de se libertar dela. E você escolhe, você está numa armadilha, ou entrando numa armadilha ou prisão, ou se você está livre para continuar, né, seguindo em frente. Aí a gente chega no 9, se a gente estivesse aqui no nível da numerologia propriamente dita, né, aqui seria o encerramento. Mas como o tarô vai até o 10, o 9 é aquela carta que fala que ainda há mais um passo a dar, né? Aqui, se você esteve numa armadilha ou numa prisão, isso aqui pode piorar. Ou falar, olha, você não está no caminho bom, isso aqui vai piorar, né? E aqui também fala, é o momento de não desistir ou não achar que o ciclo se encerrou. Porque o 10 ainda está por vir, né? Mas o 9 tem aquela sensação de completude, tem uma sensação também de solidão, no sentido que esse último passo é você que vai dar sozinho. Não é igual aqui no 2 que você está numa parceria, ou no 3 que você está num pequeno grupo, ou no 4 que você pode estar num ambiente protegido, estável, né? Aqui é você que tem que ter essa perseverança para dar esse último passo, para completar o ciclo no 10. Então o 10 ele funciona como fechamento, e como ele se reduz a 1, ele tem também dentro dele o potencial para o começo de um novo ciclo, né? Então aqui, de certa forma, ele também representa como que um ciclo vai ser fechado, ou como que um ciclo está se fechando, e você também pode, aí, né, se for o caso, se não estiver se fechando bem, pode ser o caso de você mudar as coisas, né? O 9 também é esse momento, estou indo para um bom caminho, as coisas vão terminar bem, né? Por exemplo, se for sair de um emprego, a melhor coisa é sair bem, né? Sair sem trauma, deixando as portas abertas, por exemplo, né? Ou vai encerrar um relacionamento, como que aquilo vai ser feito. Então, de certa forma, o 10, ele pode representar esse potencial também, né? Então, de uma forma simplificada, o 10 de paus e o 10 de espadas demonstram um potencial de fechamentos difíceis ou estressantes, ou que vão causar feridas, né? E, de certa forma, o 10 de ouros e o 10 de copas são finais felizes, digamos assim, né? Claro que quando um ciclo chega ao final, isso pode ser uma coisa boa, né? De qualquer forma, porque a gente vive em fases, vive em ciclos. E aqui também fala como que a partir desse fechamento você vai estar se posicionando para abrir um novo ciclo, né? Que muitas vezes a melhor coisa quando a gente
fecha algo bem, é mais fácil a gente começar um novo ciclo, de um posicionamento bom, né? Em harmonia, em equilíbrio. Às vezes um entra dentro do outro e afeta como você vai começar o novo ciclo, né? Então aqui, como eu falei, o 10, ele tem em si a semente de um novo começo, né? Então aqui, quando a gente vê o As e o 10, é um ciclo completo, é um projeto completo, né? E ao completar aqui, um outro As, né, será dado, será recebido ou será manifestado por você, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas eu acho que é isso que eu queria falar. Mais uma visão geral, né? Lógico que cada carta no Rider-Waite tem um significado específico, né? Que vem justamente da imagem da carta, né? Por exemplo, se a gente pegar o 6 de paus, é uma carta de vitória, de reconhecimento, né? O 6 de ouros é uma carta de dar e receber, é uma carta de generosidade. O 6 de espadas é uma carta de transição, você indo para algo melhor. O 6 de copas já remete ao passado, nostalgia. Então a gente vê que cada um, né, embora todos sejam cartas de harmonia e de equilíbrio, e toda aquela carta de retomando o movimento através, né, do equilíbrio, poderia até ser um reequilíbrio kármico, né? A gente vê que aqui não só essas cartas estão tingidas, né, moduladas, modificadas pelo elemento, mas também pela temática das cartas através aí, então, da simbologia, né? Bom, pessoal, fica o convite aí para quem não conhece meu canal, vocês podem explorar as playlists. Eu tenho uma newsletter, quem quiser ficar aí mais conectado, também estou no Instagram. Consultas e meditações de cura com ativações estão no meu site, os links estão aqui no próprio vídeo ou abaixo. Então agradeço a presença aqui no canal, desejo tudo de bom e até a próxima.